moçada. Bom, dando continuidade aí no nosso plano de negócio, né, de confinamento para bovinos, né, para gado. Estamos indo agora para a nossa nona aula, tá? Onde a gente vai falar sobre análise econômica. Para quem chegou agora, né, estamos construindo aí um plano de negócio completo aí para confinamento de gado, tá? Já passamos pelo cadastro geral, estruturação de rebanho, dieta, produção de volumoso, produção de concentrado, infraestrutura e benfeitoria, máquinas e equipamentos, despesas operacionais e agora estamos entrando aí na análise econômica do nosso confinamento, tá? Bom, pessoal, análise econômica, nós já preenchemos aí todas as informações que a gente precisa, né? Lembrando que a gente está trabalhando aqui com confinamento para 3.500 cabeças, né? Ou seja, onde vão circular mais de 9.000 animais dentro de um ano, tá? A receita de macho ali, então, receita de venda de animais machos, gerou ali 42.740.409 reais, tá? Representando 70% da receita do confinamento. Nesse confinamento, a gente já colocou que ia trabalhar com fêmeas também, tá? Então, as fêmeas aí representaram 9.157.329 reais de receita, representando 17%. Nesse confinamento, a gente colocou boitel, né? Como se a gente alugasse parte da estrutura e alimentasse esses animais e cobrasse uma diária, né? De outros produtores rurais. Então, a gente colocou aí uma receita, né? Isso a gente preencheu lá na estruturação de rebanho, né? Onde a gente disponibiliza quantos animais a gente vai receber de fora e o valor unitário, né? Por cabeça dia. Representou aí uma receita de 3.285.000 reais, tá? O total de receita desse confinamento com a venda dos animais, né? Que o confinamento ou é venda de animal ou é boitel, né? Ou a locação de diária para outros produtores colocarem os animais lá, gerou 55.182.736 reais, tá? Beleza. As despesas, pessoal, quando eu coloco as despesas desse confinamento, tá? As despesas, compra de animais, 26.640.036 reais, tá? Representou 52% de todas as despesas. Alimentação, volumoso mais concentrado, tá, pessoal? 16.244.760 reais, representou 32% das despesas. Despesas operacionais, tá? Salário, luz, água, água não, né? Mas, enfim, a gente passou por esse módulo aí, né? Que são as despesas, representou 4.552.111 reais, né? 9%. Impostos, né? Impostos e taxas que seriam pagos aí ao governo federal e governo estadual, né? 3.330.532 reais, representando 7% das despesas, tá? Então, as despesas operacionais totais ficaram em 50.767.440 reais, tá bom? Aqui, pessoal, a despesa, a receita direta, né? A gente falou ali, e as despesas diretas também, tudo aquilo que a gente paga, que desembolsa, tá? Existem algumas despesas que a gente não, elas acontecem, mas elas não entram ali no fluxo direto, né? Do confinamento ali, que são o quê? As depreciações de máquina, né? Então, de depreciação, o que é essa depreciação? O quanto que meu maquinário perde de valor todo ano, de acordo com o uso dele, tá? Então, temos 362.469 reais de depreciação, tá? Esse é um valor que a gente não paga diretamente ali, mas tem um valor que sai ali que a gente precisa computar, tá? Prolabore, que é a retirada do dono do confinamento, né, do produtor rural lá, que ele vai tirar, lá no caso, lá no cadastro, a gente estabeleceu que o valor, né, seria de 120 mil reais
aproximadamente, né, por ano, tá? A retirada de Prolabore, que ela também entra nas contas ali no fechamento, né, tá? E aí, pessoal, vamos lá. De investimento. Investimento em benfeitoria, né, infraestrutura, esse produtor, para tocar 3.500 cabeças, ele vai colocar 18.517.513 reais. 72% do investimento é em infraestrutura, tá? Investimento em maquinário. Investimento em maquinário, ele vai colocar ali 7.269.383 reais, representando 28% dos investimentos, tá? Aí, pessoal, para ele iniciar a operação dele, ou seja, para ele encher as baias de animais, ter dinheiro para fazer a compra de comida, pagar todas as despesas ali no primeiro giro de confinamento, fazer a comida para esses 3.500 animais que estão primeiramente alojados ali, né? E aí, porque a partir da onde começa a ter a venda dos animais, comecei a vender animais, já começa a entrar a receita e aí eu vou fazendo novos giros. Mas para mim dar o início no confinamento para 3.500 cabeças, eu preciso de um capital de 11.878.661 reais. O que? Isso aqui é para comprar os animais, para pagar funcionário, para fazer o confinamento girar, tá? A partir do primeiro giro que o confinamento dá, ele já começa a ter entrada de receita e aí a engrenagem já começa a rodar, tá? Mas vamos dizer assim, para mim iniciar esse confinamento, as minhas operações, eu preciso desse valor. Então, a gente considera que com confinamento de 3.500 cabeças, né, que tem a capacidade para 3.500 cabeças, o produtor vai precisar de investimento em máquina, em maquinário, em máquinas e equipamentos, né, em benfeitoria. E para ele conseguir rodar esse confinamento, ele vai precisar de 37.665.558 reais, tá? Aí, pessoal, para compor aqui ainda a nossa análise econômica, a gente colocou uma taxa de oportunidade. E vamos falar que esse produtor pegasse esses 37 milhões aí e tivesse numa aplicação, né? Aí cada um vai colocar aqui o custo-oportunidade. 8%, 12%, 15%, dependendo da aplicação ou de outra atividade. Nós colocamos aqui 8%, tá? Como se esse valor tivesse aplicado a 8%. Então, esse valor ele gera um custo-oportunidade para o produtor de 3 milhões de reais. 3 milhões, 3 milhões, 13.244 reais, que se esse dinheiro tivesse quietinho em algum outro investimento dele, geraria, tá? Esse valor é importante por quê? Porque o confinamento tem que cobrir esse valor aí também, tá? Então, vamos lá. Quando a gente pega a margem bruta, ou seja, o que gastamos menos o que temos de receita ali, certo? Sobra uma margem bruta, receita menos despesa, 4.415.295 reais, tá? Quando a gente pega a margem líquida, o que já entra aqui de margem líquida, tá? Aqui já entra as despesas, mais a depreciação das máquinas, mais o prolabore do produtor, tá? Então, a margem líquida, ela já fica ali em 3.931.760 reais, tá? Quando a gente pega o lucro, o que é o lucro? É a despesa, mais a depreciação da máquina, mais o prolabore do produtor, mais esse custo-oportunidade aqui, como se o dinheiro tivesse quietinho lá. Aí sobra nesse confinamento R$ 918.516 reais, tá? Aqui, pessoal, é para a gente ter um fechamento e uma noção, né, de quanto que ficaria um confinamento de 3.500 cabeças. Lembrando que esse projeto aqui, quando a gente iniciou a construção dele, a gente imaginou que o produtor não tinha absolutamente nada, que ele ia realizar
exatamente todos os investimentos de máquina, de benfeitoria, entendeu? Então, ele partiu do zero esse confinamento, tá? Além do que, ali tá o valor máximo ali, né? Ó, isso vai gastar tanto, isso vai gastar tanto. Existem muitas outras estratégias e técnicas e situações, vamos dizer assim, oportunidades em diferentes regiões, aonde esses valores se alteram, tá? Tendo assim uma melhoria significativa aí dentro do projeto. Bom, quando a gente pega as despesas operacionais por dia, a gente comentou aqui, a gente consegue encontrar que cada animal tem um custo, nesse caso aqui desse projeto, de R$ 18,89 por cabeça por dia, tá? Então, esse é o custo operacional desse confinamento aqui, tá? Quando a gente pega o payback, né, que seria, para mim, retornar esse investimento para o produtor, que seria esse investimento aqui de 37 milhões. Ele vai ficar com 9 anos. Depois de 9 anos, ele recupera o dinheiro dos investimentos, tá? A TIR de investimento mais COI, né, em torno de 3%, a VPL aqui deu negativa, tá? Lembrando, pessoal, que a pecuária, às vezes a gente compara com outras atividades, né? Mas, apesar de ser um confinamento, um sistema bem intensivo, né, dentro da produção, é uma atividade ainda, querendo ou não, segura, né, comparado com outras atividades aí que dão mais margem, né, porém o risco da atividade é muito maior também, tá bom? Bom, essa foi a análise econômica desse confinamento, né, que a gente já estruturou em outras aulas aí, todas as informações, as premissas para a gente chegar nessa análise econômica, tá? Se você gostou do conteúdo, curte, comenta e compartilha. Se você quer um plano de negócio personalizado para a sua fazenda e para o seu negócio, ou se você tem interesse em adquirir essa planilha para você fazer as suas simulações ou entregar projetos aí para os seus clientes, faça contato com a gente, vai ser uma satisfação atendê-lo, tá? Na próxima aula, a análise de premissas, tá? Onde a gente vai avaliar se a sua região ou se a sua situação aí comporta ou não, faz sentido ou não abrir esse confinamento, tá? Vamos fazer uma análise de risco ali bem simplificada e verificar também alguns indicadores de controle para o confinamento, tá bom? Até a próxima, valeu, abraço!